Conheçam Débora. Ela nasceu no dia 22 de abril de 1965. Ela era uma mulher de 42 anos que vivia sozinha na Geórgia, Estados Unidos. Débora cresceu em uma fazenda com sua família no decorrer de sua vida. As pessoas que falaram sobre ela disseram que Débora era uma doçura quando queria ser, mas que ela também era uma mulher de personalidade bem forte. Ela tinha apenas um filho que já era adulto e morava na Flórida. No decorrer de sua vida, ela se casou 2 vezes. Esse filho era do primeiro casamento e na época dos fatos, ela estava se separando do seu segundo marido porque o casamento já não estava dando certo e então ela decidiu pedir o divórcio. Quando saiu o divórcio, Débora decidiu mudar a vida. Ela decidiu que queria começar novamente, se mudou. Foi morar em uma pequena cidade rural, onde tinha poucos habitantes, a maioria dos habitantes daquele lugar se conheciam, e então Débora se sentiu acolhida nesse lugar e passou a viver ali. Quando ela chegou nesse local, ela comprou um trailer, colocou esse trailer na propriedade de seu tio e passou a viver tranquilamente ali sozinha e só com seu cachorro. Tanto Débora quanto sua mãe eram bastante unidas. Todos os dias a mãe de Débora ligava para a filha, ela sempre queria saber como ela estava, o que estava acontecendo, porque Débora vivia sozinha, a mãe se preocupava, então elas se falavam todos os dias para que a mãe ficasse um pouco mais tranquila, sabendo que a filha estava bem. No dia 4 de dezembro de 2007, foi o último dia que Débora e sua mãe se falaram. Depois desse dia, a mãe de Débora ligou vários dias atrás da filha, ninguém atendeu. Por causa disso, ela ligou para o tio de Débora, pediu que ele fosse até a propriedade para ver o que estava acontecendo. Ao chegar no local, ele chamou, Débora não atendeu. Ele percebeu que o cachorro de Débora estava sem comida. Ele também olhou dentro do trailer e não viu nada remexido, parecia que tudo estava ok e que ela simplesmente tinha saído. Mas parecia que ela não tinha saído naquele dia exatamente e que sim, já tinha saído alguns dias antes. Por causa disso, ele informou a mãe de Débora o que estava acontecendo, os dois decidiram ligar para a polícia e então os policiais começaram as investigações no dia 10 de dezembro de 2007. Assim que as investigações começaram, a polícia disse que dentro da casa não tinha sinais de confronto e eles relataram também que nada tinha sido levado. Contaram que tudo estava em seu devido lugar, que o carro de Débora também estava no local e parecia que ela tinha simplesmente ido embora do nada. Quando falaram sobre isso com a família de Débora, eles disseram que ela jamais deixaria seu filho dessa forma. Apesar do filho morar em outro estado, eles eram bem próximos e Débora não iria embora sem avisar o filho ou sem dizer para onde ela estava indo. Apesar de inicialmente os policiais apontarem que Débora tinha ido embora porque quis, tudo na casa indicava que isso estava errado, porque como eu falei para vocês, o carro dela estava lá, a bolsa com seus pertences pessoais também estavam, as chaves da casa também estavam lá e o cachorro dela estava sozinho e sem ração. Ao tentar entender o que havia acontecido, os investigadores disseram que tudo indicava que ela tinha saído apenas por um momento e não voltou, e apesar de achar isso suspeito, eles não encontraram nenhuma digital na casa, não encontraram nenhuma pista concreta que os levassem a alguém, e por isso eles continuaram as buscas. Como o trailer de Débora e os arredores de onde ela morava não estavam indicando nada, os investigadores então resolveram ir até o local onde ela trabalhava, falaram com o chefe dela, e ao falar com esse chefe, ele disse que o último dia que Débora trabalhou, ela estava normal, parecia que nada tinha acontecido, e que a única coisa de diferente que aconteceu é que ao final do expediente, ela deu carona para um dos funcionários. Quando os investigadores pediram para falar com esse funcionário, o chefe disse que ele tinha sido demitido alguns dias antes, não falou o porquê, e então os policiais pediram o endereço dele, ele deu, foram atrás desse homem, não o encontraram na casa,
falaram com uma pessoa que morava próximo a ele. Essa pessoa disse que o tal homem tinha ido embora, que tinha levado suas coisas e por isso dificilmente os investigadores iriam encontrá-lo. Depois disso, os policiais foram novamente até o local onde Deborah trabalhava. Ao falar com o chefe dela de novo, eles pediram para que ele entrasse em contato com esse homem, já que eles estavam entrando em contato e ele não estava respondendo. Eles pediram que o chefe dissesse que ele ia receber o pagamento dele, que ele precisava ir à empresa. O chefe inicialmente não quis fazer isso. Depois de algum tempo, ele aceitou, entrou em contato com esse homem e marcou para que ele fosse até a empresa receber o tal pagamento. Assim que esse homem chegou à empresa, quem estava esperando por ele não era o chefe, e sim os policiais, e por isso, ao encontrá-lo, eles levaram esse homem para ser interrogado e começaram a fazer algumas perguntas. Ao falar com esse funcionário que era amigo de Deborah, ele disse que não estava em casa porque tinha ido até a casa de seu irmão. Eu não entendi muito bem porque as coisas dele não estavam na casa, nas matérias não especificavam o porquê. Ele só falou que não estava porque tinha ido visitar seu irmão e ainda disse que não estava atendendo o celular porque o celular dele estava quebrado. Depois disso, ele deu um álibi para os investigadores, informou onde estava no dia que supostamente tudo aconteceu. Os investigadores então foram a esse local, eles constataram que o álibi dele era verdadeiro e então por isso o amigo de Deborah foi descartado e os investigadores pararam de investigar ele. De volta à estaca zero, os investigadores mudaram totalmente o foco e começaram a investigar pessoas próximas a Deborah. Ao falar com algumas amigas dela, elas disseram que o ex-marido de Deborah estava dificultando o processo do divórcio. De acordo com essas amigas, os dois se casaram em 2004, porém eles já se conheciam há vários e vários anos. Elas disseram que Deborah e seu ex-marido estudaram e cresceram juntos, que eles tinham uma grande amizade antes de se relacionar amorosamente, que no início do casamento deles tudo era incrível, eles pareciam se dar muito bem, porém depois de um tempo tudo começou a ficar diferente e Deborah começou a se queixar de seu casamento. O que acontece é que, conforme falei para vocês, Deborah tinha um filho já adulto que não dava nenhum tipo de trabalho a ela. Seu ex, no entanto, tinha alguns filhos. Esses filhos ainda eram pequenos e muitas vezes ela tinha que o ajudar em algumas tarefas, o que atrapalhava um pouco o trabalho de Deborah. Jeffrey, o ex-marido dela, era o tipo de pessoa que achava que ela tinha que dar conta de tudo. Ele queria sempre a casa limpa, comida pronta na hora e também achava que Deborah tinha a obrigação de levar seus filhos para o colégio e fazer algumas tarefas que, na verdade, ela não tinha obrigação alguma. Em maio de 2006, Deborah já estava farta de viver aquela situação, decidiu sair de casa e o processo do divórcio começou. Nessa época, Jeffrey, o ex-marido dela, já estava até com outra namorada. Assim que Deborah saiu de casa, essa mulher foi morar com ele e depois disso, Deborah mudou de cidade. Um outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores é que eles descobriram que Deborah tinha uma pólice de seguro de vida, onde o beneficiário dessa pólice era o ex-marido dela. Eles descobriram que nessa pólice estava escrito que se Deborah desaparecesse ou se algo ruim acontecesse com ela, o ex-marido de Deborah receberia uma quantia e por isso eles decidiram interrogar esse homem. Ao falar com Jeffrey, o ex-marido de Deborah, ele respondeu todas as perguntas calmamente, não se esquivou de nenhuma. Os policiais perguntaram a ele o que ele estava fazendo no dia que supostamente Deborah sumiu. Ele falou que estava trabalhando, disse o que estava fazendo, e então os investigadores decidiram ir até o trabalho dele. Eles descobriram que sim, ele estava dizendo a verdade, que naquele dia estava trabalhando, e também descobriram que o valor que ele iria receber dessa apólice de seguro era muito pequeno, o dinheiro era muito pouco, então eles começaram a imaginar que ele com certeza não teria feito nada com a ex-mulher para receber um valor tão baixo assim. Como eles comprovaram o álibi e perceberam que a quantia do dinheiro era baixa, eles decidiram descartar o ex-marido de Deborah e por isso ele também foi liberado.
Como o ex-marido de Débora foi descartado, os policiais acabaram ficando sem pistas, eles não tinham mais para onde ir, e quando a família dela percebeu isso, eles começaram a distribuir panfletos, colocaram outdoor na cidade, foram atrás da mídia para que o caso dela não fosse esquecido. E em uma dessas vezes, a avó de Débora falou com jornalistas. Ela falou que se alguém tivesse levado a neta, ela queria que essa pessoa não tivesse feito muito mal a ela e que, infelizmente, ficar sem respostas era o que deixava a família mais angustiada. Com o decorrer do tempo, alguns meses se passaram e eles ainda não tinham conseguido nenhuma informação. Um homem chegou até a ser suspeito nesse caso, porque ele começou a se gabar para alguns amigos que estava envolvido no caso de Débora. Teve uma época em que ele estava preso, ele ficou falando sobre isso com um colega de cela, disse que tinha feito algo com Débora. Porém, quando os investigadores investigaram esse homem profundamente, eles perceberam que ele estava mentindo e que ele não tinha nada a ver com o caso de Débora. Somente 3 anos depois, no dia 25 de setembro de 2010, aconteceu um caso que chamou muito a atenção de todos. Esse caso era bem similar ao que ocorreu com Débora. Isso também aconteceu com uma mulher. Essa mulher em questão se chamava Lori. Ela era casada com um militar que estava em outro país na época dos fatos. Enquanto ele não voltava para casa, Lori estava morando somente com a filha, que foi a pessoa que acabou acionando a polícia quando voltou para casa e percebeu que a mãe não estava lá. A filha de Lori disse que no dia 25 de setembro ela saiu de casa para trabalhar. Ao sair de casa, ela se despediu da mãe, porém quando ela voltou do trabalho, ela encontrou o carro da família na garagem. Os pertences pessoais da mãe também estavam em casa, porém, quando ela procurou pela mãe, Lori não estava em lugar algum. Quando a polícia começou a investigar esse caso a fundo, eles descobriram que Lori era uma das melhores amigas de Débora e também notaram que seu desaparecimento era bem similar ao dela. Alguns dias depois, os investigadores decidiram ir até a casa de uma mulher que também era amiga em comum de Débora e Lori. As três, aparentemente, eram bem unidas, elas sempre frequentavam a casa uma da outra e, por isso, eles foram até lá perguntar se ela sabia de algo que pudesse ajudar. Ao chegar na casa dessa mulher, os investigadores conversaram com ela para ver se eles descobriam algo a mais. Quando eles estavam conversando com a amiga de Débora e Lori, ela estava se comportando de uma maneira tranquila, mas o marido dela estava aparentemente bem nervoso e se comportando de uma forma que chamou a atenção dos investigadores. Quando eles perceberam que ele estava se comportando assim, os investigadores foram até ele, conversaram também. Eles descobriram que Kenneth, o marido da amiga de Débora e Lori, conversou com Lori aquele dia. Eles descobriram que aquele homem fazia alguns trabalhos como faz tudo na cidade e que no dia em que tudo ocorreu com Lori, ele tinha sido contratado por ela para fazer uns concertos em sua casa. Após isso, os investigadores vasculharam a casa do casal. Eles encontraram algumas evidências que não foram divulgadas, mas parece que as evidências ligavam Kenneth ao caso de Lori. Depois disso, ele foi levado para ser interrogado e os policiais começaram a tratar ele como a principal pessoa de interesse no caso de Lori. Durante o interrogatório, Kenneth enfim decidiu confessar. Ele disse que após os concertos na casa de Lori, eles entraram na caminhonete dele, decidiram dar um passeio e enquanto estavam em sua caminhonete, eles começaram a discutir. Kenneth também informou os investigadores que ele tirou a vida de Lori. Nesse mesmo dia, ele foi preso, falou também onde tinha deixado Lori, levou os investigadores até um bosque, que era o local onde ele disse que ela estava, e assim que os investigadores chegaram no local, eles realmente encontraram Lori, a levaram para análise. Ao chegar nesse local, se constatou que ela perdeu a vida porque ele a estrangulou e também havia sinais de abuso. Quando os investigadores falaram com Kenneth sobre isso, ele disse que no momento em que tudo ocorreu, foi porque ele tentou ter algo mais íntimo com Lori. Quando ele tentou isso, ela negou, não quis nada, ele continuou mesmo assim. E depois ele falou que tirou a vida de Lori porque ela ficou dizendo que ia contar tudo para a amiga dela,
que no caso era a esposa de Kenneth, e como ele não podia permitir isso, ele seguiu em frente com seu plano. Após essa primeira confissão, os policiais começaram a fazer pressão para que Kenneth também confessasse se fez algo com Deborah. Quando eles falaram sobre o caso de Deborah, ele ficou negando, disse que no dia em que tudo ocorreu, ele estava em casa doente, que não poderia ter feito nada. Só que isso alimentou ainda mais as suspeitas sobre ele, porque ninguém sabia exatamente qual foi o dia em que tudo ocorreu com Deborah. Se especula que foi entre o dia 5 ao dia 10 de dezembro, mas ninguém sabia. Como Kenneth estava afirmando com tanta certeza aquilo, os investigadores começaram a desconfiar ainda mais dele, só que infelizmente eles não tinham como provar. A partir daí, eles foram novamente até o bosque onde Lori foi encontrada. Ao chegar ali, eles vasculharam todos os locais, levaram cães farejadores para ver se eles encontravam Deborah, só que eles infelizmente não a encontraram. No dia 19 de agosto de 2013, após uma breve audiência, Kenneth se declarou culpado pelo caso de Lori e recebeu perpétua sem direito a condicional. Ao final da audiência, a irmã de Lori falou com jornalistas. Tanto ela quanto sua família ficaram insatisfeitos com essa sentença. Eles queriam que Kenneth recebesse a pena capital, mas, de acordo com eles, infelizmente ele não conseguiu. Apesar de muitas e muitas tentativas, Kenneth não queria assumir de jeito nenhum que também estava envolvido no caso de Deborah. Por causa disso, os investigadores tiveram uma ideia. Eles decidiram ir até Kenneth, disseram que se ele confessasse, ele teria imunidade, não ia precisar passar por um julgamento, não seria punido por isso, e então, enfim, Kenneth decidiu contar o que fez. Ele disse que sim, tirou a vida de Deborah, falou que no dia em que tudo ocorreu, ele foi até a casa dela com a desculpa de que ele precisava de ajuda para comprar um presente de Natal para a esposa, mas que a todo momento sua mente ficava dizendo que ele precisava fazer outra coisa. Ao chegar nesse lugar, que era a casa de Deborah, ele tentou ter algo mais íntimo com ela. Deborah negou, ele continuou mesmo assim, só que não conseguiu consumar o ato, foi para outro lugar, tentou mais uma vez, e como ele não conseguiu consumar o ato de novo, ele decidiu tirar a vida de Deborah da mesma forma que ele fez com Lori. Após confessar o que fez, Kenneth ainda disse onde deixou Deborah. Ele deu as coordenadas de um depósito que, segundo ele, era onde ela estava, só que quando os investigadores chegaram a esse depósito, eles não a encontraram. Apesar de ter confessado, conforme falei anteriormente, Kenneth recebeu imunidade e por isso não pode ser julgado pelo caso de Deborah, mas ele ainda está preso porque ele recebeu perpétua pelo caso de Lori. Em uma entrevista, um familiar de Deborah falou com um jornalista e declarou o seguinte: se apenas disséssemos adeus à nossa linda filha, mãe, irmã, mas quem sabe quando chegará essa hora? A última coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que digam a seus filhos, marido e a cada membro de sua família o quanto você os ama. Porque o que eu posso falar para vocês é que amanhã poderá ser muito tarde para isso. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. Se você já conhecia ele ou não, coloca a sua opinião, que como eu sempre digo, é muito importante para mim e também me ajuda no engajamento. Como vocês puderam perceber, apesar do Kenneth ter confessado, Deborah nunca foi encontrada. Os familiares dela ainda aguardam esse dia. Eles querem se despedir dela de uma forma adequada e eles precisam disso para que eles possam continuar suas vidas em paz. Não saia desse vídeo, por favor, sem deixar o seu like, é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Me segue lá no Instagram, @marissa.neves, porque todas as vezes que eu posto vídeo aqui, eu sempre coloco lá para que vocês saibam o horário certinho, tá bom? Temos vídeos aqui no canal toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas. E então, por isso, eu espero vocês aqui para um próximo caso. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Obrigada por quem chegou até o final desse vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.